Mendiga negra salva a filha do milionário ao cair no rio e revela segredo surpreendente. Era uma tarde quente em nossa cidade onde os contrastes sociais gritavam mais alto que os edifícios de luxo. O rio que cortava o centro parecia um espelho do destino de muitos, refletindo tanto a beleza quanto a miséria. Foi ali, nas águas turvas, que a vida de Marcelo tomou um rumo inesperado. Ele, um pai amoroso, dedicava suas horas ao trabalho, para garantir que sua filha Manuela tivesse tudo o que precisava. Mas o que era um dia comum rapidamente se transformou em um pesadelo. "Pai, olha, estou nadando!" gritou Manuela, radiante, enquanto mergulhava nas águas. A risada dela ecoava, fazendo o coração de Marcelo se encher de alegria. Porém, em um instante, a diversão virou terror. Um movimento brusco e a correnteza a puxou. Ele viu os olhos da filha se alargarem em desespero. Não deu tempo para pensar. Ele mergulhou. A água fria o envolveu como uma segunda pele. Gritos misturados com o som das águas e caos ao redor. Foi então que Tago, um garoto de rua, apareceu. Ninguém viu de onde veio. Com a habilidade de quem vive às margens, ele pulou na água e surgiu com Manuela, puxando-a para a superfície. Marcelo, ainda atordoado, viu o corpo pequeno de sua filha sendo resgatado. O alívio substituiu o medo. Mas quem era aquele menino, aquele herói improvável? Assim que saíram da água, tudo ficou nebuloso. O que poderia ter sido uma tarde de gratidão revelou-se um quebra-cabeça. Manuela, ainda engasgada, olhou para o garoto e disse: "Papai, ele é meu irmão gêmeo." O mundo de Marcelo desabou. Irmão? Ele nunca tinha ouvido isso. O que sua esposa Lorena havia escondido? Marcelo, atordoado, caminhou até Tago. O garoto tinha olheiras profundas, a pele queimada de sol, mesmo em meio ao brilho da vitória. Olhando para ele, Marcelo percebeu a semelhança. Era o espelho do que poderia ter sido. Mas como isso era possível? Que segredo sua esposa guardou durante todos esses anos? A mente de Marcelo começou a trabalhar freneticamente. Ele decidiu investigar o passado de Lorena. Ao olhar as fotos antigas, lembrou-se das dificuldades que enfrentaram quando ela estava grávida. Um obscuro mistério se enredava em suas vidas. O que aconteceu naquela noite fatídica? Por que Lorena teve que entregar um dos gêmeos? Enquanto os irmãos se reaproximavam, a tensão em casa crescia. Manuela estava feliz, mas os sentimentos de Tago permaneciam ocultos, como as águas do rio. E o peito de Marcelo se apertava com um medo crescente. Maíra, sua filha, era sua prioridade. Ele não podia deixar que essa nova realidade a machucasse. Tudo isso tornaria ainda mais complicado quando Manuela adoeceu gravemente. Os dias se tornaram pesados e a palavra internação pairava no ar como uma sombra escura. O desespero tomou conta da família. O que se passou com Tago? Enquanto Marcelo lutava para salvar sua filha, o destino interligava suas vidas de formas inimagináveis. Marcelo estava em meio à tensão. As dificuldades estavam se acumulando, quando seu telefone tocou. Era uma chamada que poderia mudar tudo. Se você quiser salvar Manuela, pode ser que Tago tenha a resposta. A voz do médico foi um soco no estômago dele. O que isso significava para a sua família? Ele teria que decidir entre a lealdade à filha e aceitar o irmão que nunca soube que existia. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcelo segurou o telefone com firmeza. A voz do médico reverberava em sua mente, enquanto as palavras se misturavam ao desespero que pulsava em seu coração. Ele olhou para a sala, onde Manuela estava deitada no sofá, sonolenta e pálida. Sem saber o que fazer, decidiu que precisava agir. Mais tarde, enquanto caminhava pelas ruas apertadas e caóticas da cidade, pensou em Tago, o menino que salvara sua filha e que, de repente, se tornou parte de sua vida. Ele precisava entender o que a ligação do médico queria dizer. Que segredo escondido poderia salvar Manuela? Quando encontrou Tago naquela esquina, o garoto estava sentado em um degrau, com os olhos perdidos na movimentação da rua. A expressão de Tago era uma máscara de bravura, mas Marcelo sentiu que por trás dela havia um turbilhão de emoções. Precisamos conversar, começou. Tago levantou o olhar, sem entender. Sobre o quê? Sobre você, sobre a Manuela. Essa ligação pode ser importante. Marcelo hesitou, as palavras fervilhando em sua mente. Ele se sentou ao lado do garoto, que parecia mais velho do que realmente era, como se os desafios da vida o tivessem moldado antes do tempo. Ao mencionar o nome de Manuela, os olhos de Tago brilharam. Ela é especial. Eu sempre soube disso, disse, a emoção tornando sua voz mais baixa. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu só a vi uma vez, naquelas fotos. Fotos? Marcelo se surpreendeu. Que fotos? Daquelas que a mulher da casa tinha. Era uma coleção. E eu me peguei pensando que ela era igual a mim. Um dia, me disseram que ela era minha irmã. Ele suspirou, as palavras saindo como se custassem. Mas não tenho certeza se era verdade. Marcelo sentiu um frio na barriga. Quem te disse isso? Uma mulher. Ela me ajudou quando eu estava muito pequeno. Mas ela sumiu. Eu nunca soube o nome dela. Somente que éramos gêmeos. Aquilo era demais. Marcelo sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. O choque o atravessou como uma lâmina afiada. Você? Eu? Pode estar dizendo que minha esposa. Ela estava triste quando me deixou. Eu só queria que ela voltasse. Ela não teve escolha. O garoto olhou para o chão, angustiado. A revelação girava na cabeça de Marcelo. O que isso significava? Sua vida havia se transformado em um emaranhado de segredos e dores. E tudo o que acreditara tinha se desmoronado. Precisava confrontar Lorena, mas um pensamento o atingiu. E se Tago estivesse certo? E se fosse verdade que ela não respeitava a escolha dele? Antes que pudesse processar tudo aquilo, um grito ecoou. O som poderia ter sido apenas um eco distante, mas Marcelo reconheceu a voz. Feigal! Feigal! Uma garota que parecia ter a mesma idade que Manuela surgiu na esquina, com um olhar de pânico. Seu vestido rasgado e sujo trouxe a atenção de um acontecimento inesperado. Ajuda! A casa! As coisas estão pegando fogo! O coração de Marcelo disparou. O que significava tudo isso? Como eles estavam ligados?
E o que mais estava preso nas sombras daquele segredo? Sem pensar, ele começou a correr. Os ecos de sua vida prévia foram ofuscados pela urgência da cena diante dele. Tago o seguiu, os dois agora lado a lado, mas com uma realidade totalmente nova diante deles. Que mais poderia acontecer? Que novos segredos poderiam ser revelados com o fogo consumindo a cidade e as memórias que eles ainda não compreendiam? Os gritos da menina ressoavam na mente de Marcelo enquanto ele corria. O desespero o fazia esquecer de tudo. Cada injustiça e cada dúvida sobre o passado se tornavam irrelevantes diante da urgência da situação. A fumaça escura se espalhava pelo ar e o calor tomava conta do seu corpo. Ele e Tago correram em direção à casa em chamas, e a imagem do fogo devorando um lar se entranhou em sua mente. Vai! Vamos! Tago gritou, sua voz tremendo. Quando chegaram, a cena era caótica. Uma multidão se aglomerava, alguns tentando apagar as chamas com baldes d'água, outros gritando, chamando por ajuda. O cheiro de fumaça e o calor intenso estavam quase insuportáveis. Marcelo tentou olhar dentro da casa, mas as chamas estavam altas e a entrada estava bloqueada. Tudo isso fazia seu peito apertar de medo. Tem alguém lá dentro! Uma mulher gritou. A expressão dela misturava pânico e determinação. Marcelo sentiu o impulso de ir, de fazer algo. Ele estava prestes a avançar quando viu Tago paralisado, olhando com a boca entreaberta. E então, tudo aconteceu muito rápido. Uma figura emergiu das chamas. Era Lorena, sua esposa. Mas não estava como ele a lembrava. Havia marcas por todo o corpo e seu olhar estava vazio. Ela saiu da casa arrastando uma mochila escura e, ao ver Marcelo, o rosto dela se transformou em uma mistura de alívio e terror. Marcelo! Ela gritou e sua voz soava como um eco distante. As chamas dançavam atrás dela. Mas não era o fogo que ofuscava a vista de Marcelo. Era o peso da revelação. Por que ela estava ali? O que tinha naquela mochila? O que ela estava escondendo? Lorena! O que está acontecendo? O que você fez? Ele a questionou, a voz falhando. A mulher olhou rapidamente para Tago, a expressão dela mudando. Tago! Ela se lançou em direção ao garoto. E a conexão instantânea entre eles era inegável. Você está aqui? Os olhos de Tago se arregalaram. Mãe, você voltou? A palavra mãe atingiu Marcelo como um tapa. O que estava acontecendo? Ele olhou de Tago para Lorena, uma confusão se formando em seu interior. A revelação de que Tago poderia ser seu filho. A conexão que havia se formado nos últimos dias, enfim, fazia sentido. Eles eram mais do que irmãos, eram gêmeos, separados à força. E tão próximos também. Eu não poderia ficar, havia muito em jogo, eu precisei! Lorena começou, mas as frases dela foram cortadas por uma explosão repentina. Uma parte da casa desabou, e as chamas se tornaram mais agressivas. O pânico se instalou. Marcelo, em um momento de instinto, se lançou na direção de Lorena e Tago, puxando-os para longe do fogo. Mas enquanto lutava para mantê-los seguros, uma sombra passou rápido pela sua mente. O que mais ela tinha escondido? Ele olhou para a mochila em suas mãos. Um impulso quase irracional o levava a querer abri-la. Com uma decisão rápida, Marcelo cortou a trava e a mochila se abriu. O que encontrou dentro fez seu coração congelar. Eram documentos, fotos e notas. Uma delas era uma certidão de nascimento e o nome Tago estava lá. Mas não era só isso. O sobrenome era o mesmo que o de Marcelo. O que isso queria dizer?
Não havia tempo. Antes que pudesse perguntar, uma lâmina de dor atravessou seu peito. Ele caiu de joelhos, enquanto as chamas atrás dele se intensificavam. O que Lorena realmente fez? A conexão estava lá, mas a verdade era mais complicada do que parecia. Marcelo! Tago gritou, puxando de volta à realidade. O olhar dele era firme, mas havia um abismo entre eles. As chamas cresciam. O que mais estava em jogo? Que segredos ainda precisavam ser revelados? Qual era a verdadeira natureza da família que ele pensava conhecer? E por que Lorena realmente voltou? A tensão pairou no ar. O tempo parecia desmoronar ao redor deles. Ele se levantou e encarou Lorena. Você precisa me contar tudo, agora! Isso não era o fim. Era apenas o começo de uma nova batalha, onde a verdade poderia se tornar tanto a salvação quanto a condenação. E à medida que o fogo consumia o passado, ele sabia que um futuro incerto se aproximava. Marcelo encarou Lorena, a adrenalina pulsando em seu corpo, as chamas dançando perigosamente atrás dela. Você precisa me contar tudo, agora! Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou. Um teto desabou e o calor aumentou, quase insuportável. Ele a puxou para mais longe, não só do fogo, mas de suas revelações. A mochila parecia pesada, como se estivesse carregando o peso da verdade de sua família. O olhar de Lorena era uma mistura de alívio e medo, e isso o deixou inquieto. O que você está escondendo? Marcelo, eu não pude, começou ela, mas as palavras ficaram presas na garganta. Tago, entre eles, parecia em estado de choque. Mãe, o que está acontecendo? Por que você estava lá dentro? A urgência na voz do garoto deixou um silêncio pesado no ar. E então, em um momento, algo chocante aconteceu. Uma série de explosões ecoaram ao redor, e uma parte da estrutura do prédio infartou, lançando destroços em todas as direções. Marcelo, como um instinto, empurrou Lorena e Tago para o lado. Mas antes que pudessem se recuperar, uma sombra se projetou rapidamente entre eles. Era uma figura encapuzada que saiu das chamas, apressando-se em sua direção. Parados. A voz era rouca e firme, uma certeza que congelou o ar. A figura levantou uma arma. Não se mexam! Os olhos de Marcelo se arregalaram. O que estava acontecendo? Quem era aquele? O medo misturou-se com a confusão. Lorena ficou paralisada, uma expressão de reconhecimento surgindo em seu rosto. Você! O coração de Marcelo acelerou. Conhece ele? O que está acontecendo, Lorena? Ele faz parte do passado. Lorena gaguejou, a expressão de terror tornando-se evidente. Mas eu achei que nunca mais o veria. Tago ignorou a arma. O que você fez, mãe? Sua voz estava tremendo, entre o medo e o desejo de entender. O homem se aproximou, o olhar fixo, como se estivesse observando cada respiração deles. Vocês não deveriam estar aqui. Não deveriam saber a verdade. Ele olhou para Lorena. A raiva evidente em sua voz. Você sabe o que precisa fazer. Foi como se um peso enorme tivesse caído sobre todos. A verdade pairava no ar, invisível, mas palpável. Marcelo sentiu um nó na garganta. O que isso significava? Não se aproxime mais! Marcelo gritou, a adrenalina disparando. O homem hesitou, mas não baixou a arma. As chamas atrás deles iluminaram seu rosto, revelando uma expressão atormentada. Eu nunca quis que você soubesse, mas agora é tarde demais. O homem respirou profundamente. Vocês têm que escutar a verdade, ou o que vai acontecer com vocês será ainda pior.
Marcelo olhou para Lorena, buscando respostas. O que você fez? O que significa isso? O pânico começou a consumir seu ser. Eu fui obrigada. O que estava em jogo era muito maior do que nós, do que qualquer um de vocês pode imaginar. Lorena gritou, a voz tremendo. E as chamas cresceram mais altas, estourando novamente, como se a casa estivesse gritando de dor. E ali, naquele momento, o chão sob seus pés parecia se desfazer mais uma vez. O passado, o presente, tudo se entrelaçando em uma teia de mentiras e segredos. Como assim? O que mais ela havia escondido? O que a verdade poderia revelar? Marcelo sentiu sua sanidade sendo testada. Naquele cenário infernal, decidiu que não poderia se permitir esquecer. Se não contarem agora, posso não ter outra chance. O que mais está em jogo, Lorena? Mas antes que ela pudesse responder, uma nova onda de luz explodiu de dentro da casa, e tudo parecia escurecer ao seu redor. Uma nova reviravolta, um novo mistério, o destino da família pendendo de um fio. O que aqueles olhos enterrados no passado reservavam e como isso mudaria seus futuros. Marcelo encarou Lorena, a adrenalina pulsando em seu corpo, as chamas dançando perigosamente atrás dela. Você precisa me contar tudo, agora! Mas antes que ela pudesse responder, o estrondo ecoou, um teto desabou e o calor aumentou, quase insuportável. Ele a puxou para mais longe, não só do fogo, mas de suas revelações. A mochila parecia pesada, como se estivesse carregando o peso da verdade de sua família. O olhar de Lorena era uma mistura de alívio e medo, e isso o deixou inquieto. O que você está escondendo? Marcelo, eu não pude... Começou ela. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Tago, entre eles, parecia em estado de choque. Mãe, o que está acontecendo? Por que você estava lá dentro? A urgência na voz do garoto deixou um silêncio pesado no ar. E então, em um momento, algo chocante aconteceu. Uma série de explosões ecoaram ao redor, e uma parte da estrutura do prédio infartou, lançando destroços em todas as direções. Marcelo, como um instinto, empurrou Lorena e Tago para o lado. Mas, antes que pudessem se recuperar, uma sombra se projetou rapidamente entre eles. Era uma figura encapuzada que saiu das chamas, apressando-se em sua direção. Parados. A voz era rouca e firme, uma certeza que congelou o ar. A figura levantou uma arma. Não se mexam! Os olhos de Marcelo se arregalaram. O que estava acontecendo? Quem era aquele? O medo misturou-se com a confusão. Lorena ficou paralisada, uma expressão de reconhecimento surgindo em seu rosto. Você! O coração de Marcelo acelerou. Conhece ele? O que está acontecendo, Lorena? Ele faz parte do passado. Lorena gaguejou, a expressão de terror tornando-se evidente. Mas eu achei que nunca mais o veria. Tago ignorou a arma. O que você fez, mãe? Sua voz estava tremendo entre o medo e o desejo de entender. O homem se aproximou, o olhar fixo, como se estivesse observando cada respiração deles. Vocês não deveriam estar aqui. Não deveriam saber a verdade. Ele olhou para Lorena, a raiva evidente em sua voz. Você sabe o que precisa fazer! O
peso das palavras pairava no ar, invisível, mas palpável. Marcelo sentiu um nó na garganta. Se não contarem agora, posso não ter outra chance. O que mais está em jogo, Lorena? Mas antes que ela pudesse responder, uma nova onda de luz explodiu de dentro da casa e tudo parecia escurecer ao seu redor. A luz parecia engolir o que restava da cena caótica. E no momento seguinte, uma voz familiar cortou o silêncio. Larguem os dois! Era o pai de Tago, um homem alto com uma expressão conhecida. O coração de Marcelo disparou. O que estava acontecendo? Pai! Tago exclamou, os olhos esbugalhados. O que você está fazendo aqui? Meu Deus, tudo agora fazia tanto sentido. O pânico se instalou na mente de Marcelo. O que ele estava dizendo? Então, era verdade? Tago não só era seu irmão, mas também o filho daquele homem. Naquele instante, o chão pareceu se abrir sob seus pés. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Mas o que isso significava? O encapuzado hesitou. A arma baqueando! O que está acontecendo aqui? A figura disse, olhando agora para o pai de Tago. Todos estavam em um jogo mortal que sangrava segredos na consciência de Marcelo. Você não pode! Lorena gritou. Mas o peso das palavras desapareceu enquanto a casa ameaçava entrar em colapso. Eu não posso deixá-lo saber! O homem com a arma murmurou, tremendo agora. A expressão devotada e angustiada, trocada por algo que Marcelo não conseguia entender. Tago olhou entre os dois homens, o desespero crescente. O que você fez, pai? O que está escondendo de mim? As chamas rugiram, iluminando o rosto de cada um com uma luz trêmula, refletindo o choque e o terror que agora o cercava. Enquanto isso, a verdade parecia mais clara, mas a dor estava mais presente do que nunca. O que exatamente aconteceu naquela noite fatídica em que Tago e Manuela foram separados? E que papel o homem encapuzado realmente jogava nessa história? Uma nova explosão ecoou. E tudo abaixo deles começou a... Marcelo sentiu o chão estremecer sob seus pés. Era um momento de escolha: salvar Tago e Lorena ou descobrir a verdade a qualquer custo. Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras e que nada seria como antes. Marcelo encarou Lorena, a adrenalina pulsando em seu corpo, as chamas dançando perigosamente atrás dela. Você precisa me contar tudo, agora! Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou, um teto desabou e o calor aumentou, quase insuportável. Ele a puxou para mais longe, não só do fogo, mas de suas revelações. A mochila parecia pesada, como se estivesse carregando o peso da verdade de sua família. O olhar de Lorena era uma mistura de alívio e medo. O que você está escondendo? Marcelo, eu não pude. Começou ela, mas as palavras ficaram presas na garganta. Tago, entre eles, parecia em estado de choque. Mãe, o que está acontecendo? Por que você estava lá dentro? A urgência na voz do garoto deixava um silêncio pesado no ar. E então, tudo aconteceu muito rápido. Uma série de explosões ecoaram ao redor, e uma parte da estrutura desabou, lançando destroços em todas as direções. Marcelo, por instinto, empurrou Lorena e Tago para o lado. Mas antes que pudessem se recuperar, uma sombra se projetou entre eles. Era uma figura encapuzada que saiu das chamas. Parados, a voz era rouca e firme, congelando o ar.
A figura levantou uma arma. Não se mexam! Os olhos de Marcelo se arregalaram. O que estava acontecendo? Quem era aquele? O medo misturou-se com a confusão. Lorena ficou paralisada, uma expressão de reconhecimento surgindo em seu rosto. Você! O coração de Marcelo acelerou. Conhece ele? O que está acontecendo, Lorena? Ele faz parte do passado. Lorena gaguejou, seu semblante se tornando um retrato de terror. Mas eu achei que nunca mais o veria. Tago, ignorando a arma, indagou. O que você fez, mãe? Sua voz tremia entre o medo e a busca pela verdade. O homem se aproximou, seu olhar fixo, como se estivesse medindo cada respiração dos presentes. Vocês não deveriam estar aqui. Não deveriam saber a verdade. Ele olhou para Lorena, furioso. Você sabe o que precisa fazer. Marcelo sentiu um nó na garganta. Se não contarem agora, posso não ter outra chance. O que mais está em jogo, Lorena? Mas antes que ela pudesse responder, uma nova explosão iluminou o ambiente. E tudo pareceu escurecer ao redor deles. Entre a fumaça e o caos, uma figura familiar surgiu. Era o pai de Tago, um homem alto, com um olhar determinado. O que está acontecendo aqui? Ele gritou. Pai? Tago ficou em choque. O que você está fazendo aqui? Marcelo, agora confuso, balançou a cabeça. O que estava acontecendo? O que a presença daquele homem significava? Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O homem com a arma disse, a voz trêmula. Precisamos sair daqui. Você não pode levar meu filho. Lorena gritou, e naquele momento a verdade começou a se despregar das sombras. Tago é meu filho! Não só dele, mas meu também. O pai de Tago interrompeu, lançando uma bomba que explodiu em seu cérebro. Eu sou o pai dele também, Lorena. Marcelo congelou. O que isso significava? Era um jogo de traços e mentiras, e ele era a peça central que agora parecia uma marionete entre dois titereiros. Ele olhou para Tago, que parecia desmoronar com a revelação. Os braços do menino caíram, e seu olhar de pânico se fixou nele. Isso não pode ser verdade! Tago sussurrou, o rosto empalidecendo. Mãe, por que você nunca disse nada? Calma, Tago. Eu tinha minhas razões. Lorena disse, a voz quebrando. Uma nova explosão atrás deles fez o chão tremer. As chamas ameaçavam consumi-los e a questão pairava no ar. O que mais estava enterrado nas cinzas do passado? Antes que alguém pudesse responder, o homem encapuzado lançou um olhar furtivo para Lorena. Se você contar a verdade, tudo pode mudar. Mas se não, um grito estrondoso ecoou, e Marcelo sentiu a dor de um peso insuportável em seu peito. A tensão era palpitante, e aquele era o momento em que tudo poderia mudar. Nada mais seria como antes. O que mais estava em jogo? E o que secretamente unia todos eles além da família? A verdade poderia ser a única maneira de sobreviver, mas havia um preço alto a se pagar por ela. As chamas atrás deles rugiam, pedindo sacrifícios. Marcelo viu Lorena, viu Tago e a conexão que tinham. E então ele percebeu, essa revelação poderia devorar todos. Que novos segredos estavam por vir? E o que mais era verdade em meio de tantas mentiras? As perguntas ecoaram em sua mente, enquanto o fogo cercava a todos. E ele soube que um futuro incerto se aproximava. Marcelo encarou Lorena, a adrenalina pulsando em seu corpo, as chamas dançando perigosamente atrás dela. Você precisa me contar tudo, agora! Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou.
Um teto desabou e o calor aumentou, quase insuportável. Ele a puxou para mais longe, não só do fogo, mas de suas revelações. A mochila parecia pesada, como se estivesse carregando o peso da verdade de sua família. O olhar de Lorena era uma mistura de alívio e medo. O que você está escondendo? Marcelo, eu não pude, começou ela, mas as palavras ficaram presas na garganta. Tago entre eles, parecia em estado de choque. Mãe, o que está acontecendo? Por que você estava lá dentro? A urgência na voz do garoto deixava um silêncio pesado no ar. E então, tudo aconteceu muito rápido. Uma série de explosões ecoaram ao redor e uma parte da estrutura desabou, lançando destroços em todas as direções. Marcelo, por instinto, empurrou Lorena e Tago para o lado. Mas, antes que pudessem se recuperar, uma sombra se projetou entre eles. Era uma figura encapuzada que saiu das chamas. Parados! A voz era rouca e firme, congelando o ar. A figura levantou uma arma. Não se mexam! Os olhos de Marcelo se arregalaram. O que estava acontecendo? Quem era aquele? O medo misturou-se com a confusão. Lorena ficou paralisada, uma expressão de reconhecimento surgindo em seu rosto. Você! O coração de Marcelo acelerou. Oh! Conhece ele? O que está acontecendo, Lorena? Ele faz parte do passado. Lorena gaguejou, seu semblante se tornando um retrato de terror. Mas eu achei que nunca mais o veria. Tago, ignorando a arma, indagou. O que você fez, mãe? Sua voz tremia entre o medo e a busca pela verdade. O homem se aproximou, seu olhar fixo, como se estivesse medindo cada respiração dos presentes. Vocês não deveriam estar aqui. Não deveriam saber a verdade. Ele olhou para Lorena, furioso. Você sabe o que precisa fazer? Marcelo sentiu um nó na garganta. Se não o contarem agora, posso não ter outra chance. O que mais está em jogo, Lorena? Mas antes que ela pudesse responder, uma nova explosão iluminou o ambiente. E tudo parecia escurecer ao redor deles. Entre a fumaça e o caos, uma figura familiar surgiu. Era o pai de Tago, um homem alto, com um olhar determinado. O que está acontecendo aqui? Ele gritou. Pai? Tago ficou em choque. O que você está fazendo aqui? Marcelo, agora confuso, balançou a cabeça. O que estava acontecendo? O que a presença daquele homem significava? Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O homem com a arma disse, a voz trêmula. Precisamos sair daqui. Você não pode levar meu filho. Lorena gritou. E, naquele momento, a verdade começou a se despregar das sombras. Tago é meu filho. Não só dele, mas meu também. O pai de Tago interrompeu, lançando uma bomba que explodiu em seu cérebro. Eu sou o pai dele também, Lorena. Os olhos de Marcelo se arregalaram. O mundo ao redor parecia girar. Você. O que isso significa? O desespero tomou conta. Tormentas de emoções cruzavam sua mente. Desculpem. Meninos! Eu nunca quis que vocês soubessem assim. Lorena chorava, seu corpo tremendo. A situação implodia de tal forma que Marcelo mal conseguia respirar. Desculpem! Tago gritou, os olhos cheios de indignação. Você me enganou minha vida toda. Os dois! O homem encapuzado rosnou. Parados, ou eu juro que não vou hesitar. Ele estava ofegante, quase desesperado. E então, aconteceu. O chão sob eles tremeu, e em um instante, uma parede próxima implodiu, trazendo uma onda de calor e fumaça. Marcelo se lançou para proteger Lorena e Tago,
Mas não antes de ver a mochila ser lançada pelo impacto. Ela se abriu e documentos, fotos e cartas voaram pelo ar como folhas em um furacão. O caos se instaurou. Um retrato velho voou em direção a Tago. Ele o pegou. Quando olhou para a imagem, seu rosto se descoloriu. Não, isso não pode ser. Ele viu uma jovem mulher, a mesma em todas as fotos, ao lado de Lorena. Mas não era apenas isso. Ao fundo estava um homem que Tago reconhecia. O que isso significa? O jovem questionou, a voz tremendo de horror. Muiados segredos estavam se desnudando em meio ao fogo. E a revelação final explodiu como uma bomba. A figura encapuzada, que até então parecia um agente do caos, tinha uma marca distintiva na mão, um símbolo que Tago conhecia bem. Aquele homem era o verdadeiro pai dos gêmeos. A identidade perdida, o mistério pairando, a verdade agora exposta. Marcelo encarou Lorena, mas não havia palavras. O calor da chama se intensificava. Segredos, traumas, mentiras, tudo agora em jogo. O que mais você não me contou, Lorena? Ele sussurrou, sentindo a terra tremer sob seus pés. Antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão estourou atrás deles. Um ruído ensurdecedor. A estrutura do prédio ruía e uma nova onda de fumaça os envolveu. O que vai acontecer agora? A pergunta pairava no ar, e Marcelo sentiu que o mundo girava ao seu redor. A verdade era uma montanha-russa que não tinha fim. Todos agarrados à vida, sem saber que alianças estavam prestes a ser rompidas. Ele sabia que nada seria como antes. E a única coisa que restava eram as chamas, consumindo tudo, levando o passado embora. Marcelo encarou Lorena, a adrenalina pulsando em seu corpo, as chamas dançando perigosamente atrás dela. Você precisa me contar tudo agora. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou. Um teto desabou e o calor aumentou, quase insuportável. Ele a puxou para mais longe, não só do fogo, mas de suas revelações. A mochila parecia pesada, como se estivesse carregando o peso da verdade de sua família. O olhar de Lorena era uma mistura de alívio e medo. O que você está escondendo? Marcelo, eu não pude, começou ela, mas as palavras ficaram presas na garganta. Tago, entre eles, parecia em estado de choque. Mãe, o que está acontecendo? Por que você estava lá dentro? A urgência na voz do garoto deixava um silêncio pesado no ar. E então, tudo aconteceu muito rápido. Uma série de explosões ecoaram ao redor e a estrutura do prédio tremia. Marcelo, em um gesto instintivo, empurrou Lorena e Tago para o lado. Antes que pudesse se recuperar, a mochila foi lançada pelo impacto distante, abrindo-se no ar e fazendo seus conteúdos se espalharem pelo chão. Os documentos voaram, fotos e cartas se misturaram às cinzas. Um retrato mais do que familiar aterrissou em frente a Tago. Ele o pegou com mãos trêmulas e, ao olhar para a imagem, seu rosto empalideceu. Isso não pode ser! Sua voz era uma sombra do que era antes. Os olhos de Marcelo se arregalaram. A mulher na foto era a mesma que aparecia em outras imagens, ao lado de Lorena. Algo se movia nas sombras do passado que ele não conseguia compreender.
O homem encapuzado hesitou, enquanto a tensão aumentava, quase palpável. Chega de brincadeiras! Oh! Gritou Lorena, seu olhar passando de Tago para o encapuzado. Se você está aqui, é porque tem algo a ver com isso. E então, outra explosão ecoou, e o calor se intensificou, mas o que aconteceu em seguida foi um soco no estômago de todos. O homem encapuzado ergueu a mão e lentamente puxou o capuz para trás. Marcelo mal podia acreditar no que via. O rosto que surgiu da penumbra era o rosto de Jorge, seu melhor amigo de infância, aquele que ele achou ter perdido para sempre em circunstâncias sombrias. O choque tomou conta do momento, a intensidade cortante das memórias invadindo seu ser. Jorge, o que você está fazendo aqui? A voz de Marcelo saiu como um grito afogado. Você deveria estar morto! Marcelo, eu não queria que você soubesse. Mas eles estão vindo atrás de nós. Jorge respondeu. As palavras dele eram um sopro de desespero em meio ao caos. Ele olhou para a mochila no chão. Você não entende. Vai muito além do que você imagina. Os olhos de Lorena se alargaram de horror. Não, não pode ser verdade. Você não deveria estar aqui, Jorge. Sua voz tremia, e as chamas dançavam ao seu redor como se refletissem a agitação em seu coração. Eu não tive escolha, Lorena. A verdade que você escondeu me trouxe de volta. E agora, Tago, ele precisa saber. As palavras de Jorge explodiram como fogos de artifício, revelando un turbilhão de emociones y segredos. No, a verdade não é lo que você pensa. Lorena gritou, quase desesperada. O que você sabe pode destruir tudo. O que está acontecendo? Tago se virou, confuso, a imagen del retrato ainda en sus manos. ¿Por qué le está diciendo eso? ¿O qué voces escondieron de mí? De nós. O lar de Jorge era intenso y firme. A natureza de nuestro pasado es una armadilla. Si no fiziermos isso direito, no haverá futuro para ninguno de nós. Marcelo sentiu el chão se abrir sobre seus pés. Ele olhou para Lorena, a mulher que amava, agora o enigma envolto em sombras. Então, o que exatamente está em jogo, Lorena? Você não pode saber, não pode! O olhar dela era de pura intensidade, cheia de angústia, e a cada palavra um novo peso se acumulava entre eles. O que houve naquela noite? Por que vocês dois não me contaram que se conheciam? A voz de Tago explodiu, impotente, e ele jogou a foto no chão. A imagem pesou no silêncio que seguiu. Um pequeno pedaço da verdade, jogado que poderia mudar tudo. Sem aviso, a casa começou a ruir. As paredes estavam ameaçando desabar, e a fumaça se espalhava rapidamente. Precisamos sair agora! Jorge gritou, reunindo forças. Mas e a verdade? Marcelo questionou, mas sua voz foi abafada pelo rugido das chamas. Ele se virou, enfrentando a intensa realidade que se desmoronava ao seu redor. O que vai acontecer conosco? E o que mais está enterrado nesse passado? Uma última explosão explodiu, iluminando a cena. Enquanto o caos se abatia, uma nova revelação pairava no ar, pesada, quase palpável. O que exatamente significava tudo isso? A verdade estava emergindo, mas ficava claro que escolhas precisariam ser feitas. E quando a fumaça assentou, a única certeza que restou era que nada seria como antes. O chão tremia sob os pés de todos, e a fumaça envolvia o ambiente como um manto opressivo. A verdade vai muito além do que você imagina, Jorge repetiu, a voz ecoando carregada de desespero. O tempo parecia parar enquanto as palavras dele se espalhavam no ar.
Marcelo só conseguia pensar no risco iminente. As paredes antes da casa que ele amava agora pareciam prestes a desmoronar. "Precisamos sair agora!" gritou ele, um impulso primal tomando conta. Mas a urgência em seus olhos só foi eclipsada pela expressão de Lorena. A mulher parecia uma sombra de si mesma, o rosto pálido e coberto de lágrimas. "Jorge, por que você voltou? O que mais você sabe?" Sua voz era um fio de desespero. O silêncio pesado pairou por um instante. Até que Tago, cada vez mais perdido em meio ao caos, olhou para Jorge. "Se você é meu pai, por que fugiu? Por que nunca esteve presente?" O garoto tremia de raiva e confusão, o olhar feroz. Jorge hesitou, o peso da verdade pairando entre eles. "Porque não era seguro. Vocês não podem entender o que aconteceu naquela noite." Uma nova explosão ecoou, e a casa rangia, como se estivesse implorando por misericórdia. Um estalo quebrou o tenso silêncio, fazendo com que todos se virassem. O olhar aterrorizado de Lorena se fixou em um ponto atrás de Jorge. "Cuide-se!" "Não!" Antes que ele pudesse girar, uma segunda figura surgiu das chamas. Uma mulher que Marcelo conhecia bem. "Lorena!" gritou ela, com um semblante sombrio. Era Clara, a irmã de Lorena, que ele pensava estar em segurança em outra cidade. O coração de Marcelo disparou. A presença dela ali parecia um pesadelo vivo. "O que você está fazendo aqui?" Lorena perguntou, a voz falhando. "Eu veio avisar, Lorena. Eles estão vindo atrás de você." Clara ofegava, como se a própria fumaça estivesse sufocando-a. O tempo parecia estagnar mais uma vez, uma intensidade crescente ameaçando esmagá-los. Marcelo olhou para Jorge, depois para Clara. As peças do quebra-cabeça estavam se conectando em um padrão aterrador. "Quem está vindo, Clara? O que está acontecendo?" A expressão de alívio de Lorena se transformou em desespero, enquanto Jorge parecia compreender lentamente a profundidade. "Os homens da organização. Eles descobriram sobre o que você fez. Nós não temos tempo." Clara gritou, sua voz transbordando de urgência. Sobre o que ela fez. Marcelo não conseguiu se controlar. O peso da revelação pesava em sua mente. Só então, um terceiro eco de explosão ressoou. O teto agora começava a desabar. A casa parecia um tornado de dor e revelações. "Escutem! Temos que ir!" Jorge gritou, finalmente lutando contra seus próprios medos. Lorena agarrou a mão de Tago, os olhos dele brilhando com lágrimas, enquanto a realidade se desmoronava. "Não podemos deixar meu pai! Mãe!" Ele estava em uma luta interna, a verdade desmoronando como as paredes ao seu redor. "Seu pai? Qual pai?" A pergunta de Jorge causou um silêncio cortante, um abismo entre eles. Antes que alguém pudesse responder, Clara avançou, sua expressão determinada. "Escutem! Nós somos mais do que você imagina. O que aconteceu naquela noite não foi culpa de ninguém. Não do que você pensa, Lorena." E nesse momento, a verdade se despedaçou. Marcelo e Tago trocaram olhares e o peso da revelação os atingiu como um soco no estômago. O que mais estavam ocultando? O que de fato ocorreu naquela noite fatídica? Lorena hesitou e, com a voz embargada, finalmente falou: Eu não tive escolha. Eu pensei que estivesse protegendo vocês." As chamas rugiam a cada respiração e Marcelo percebeu que a jornada de segredos e mentiras tinha apenas começado. O que mais estava escondido? A crise apenas aquecia, mas o que exatamente precisavam enfrentar?
O passado se tornava uma força traiçoeira e irresistível. A adrenalina tomou conta do grupo enquanto decidiam o que fazer em meio a toda a loucura. Mas uma pergunta pairava: o que realmente significava tudo isso? E o que aconteceria se não conseguissem escapar? A resposta estava mais próxima do que imaginas, e o futuro se tornava uma neblina incerta. Lorena olhou para a fumaça densa que tomava conta do ambiente, seu coração pulsando de uma mistura de medo e desespero. Jorge, o que você está fazendo aqui? As palavras saíram como um sussurro, carregadas de emoções sufocantes. A intensidade no ar era palpável. Tudo estava em jogo. Eu não tive escolha, Lorena, Jorge disse, desesperado, enquanto o chão sob seus pés começava a rachar. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite é ela que pode nos salvar ou nos destruir. A urgência em sua voz fez com que a tensão aumentasse. Tago observou tudo, seus olhos preenchidos de confusão e dor. Vocês me enganaram a vida toda. O que mais vocês estão escondendo? Não havia como ignorar a frustração e a tristeza na voz do garoto. Marcelo respirou fundo e, com determinação, disse: precisamos sair, mas não sem antes descobrir o que está acontecendo. O desespero se misturava à bravura, e ele sentiu a pressão do tempo se aproximar rapidamente. Clara gritou para todos: não temos tempo, a casa vai desabar. E com isso, todos correram em direção à saída, mas algo na mente de Marcelo o deteve. Ele virou-se para Lorena, pressionando-a. Você precisa me contar o que aconteceu com Tago e a separação. As chamas rugiam ferozmente atrás deles, mas Lorena finalmente baixou a guarda. Naquela noite tudo aconteceu por acaso. Eu não tive escolha. O que fizemos nos colocou em perigo, e uma organização estava nos perseguindo. Eu pensei que estava fazendo o melhor para protegê-los. Jorge assentiu, a expressão dele carregada de dor. Fui forçado a desaparecer, a deixar vocês para trás. Essa é a verdade que ninguém pode saber. Tago olhou para os dois, a confusão se transformando em um misto de empatia e raiva. Então tudo isso foi por causa de um segredo? Sim, mas o que mais importa agora é escapar! Gritou Jorge, puxando Tago em direção a uma janela, a fumaça ameaçadora se acentuando. Marcelo se virou para ajudar Lorena, mas algo em seu olhar já dizia que ela estava decidida a enfrentar a verdade. Estamos juntos nisso, meu amor. Quero saber toda a verdade. Os três, agora na janela, davam uma última olhada para trás. Clara, em uma fração de segundo, lançou-se sobre eles e gritou: não olhem para trás! Avancem! Com isso, todos se jogaram para fora da casa em chamas. Eles caíram pesadamente em um pequeno monte de grama, mas a adrenalina ainda pulsava. Jorge estava mais próximo e virou-se para os irmãos. Desculpem-me, eu precisava proteger vocês. Tago olhou para ele, a raiva dando espaço à compreensão. Mas agora, o que vamos fazer? E a verdade sobre o que você sabe? Precisamos nos unir. Juntos somos mais fortes. Jorge disse, a determinação ressoando em sua voz. Marcelo olhou para Lorena e Tago e sentiu um novo propósito. Temos que acabar com isso. Precisamos enfrentar essa organização e trazer à tona todas as verdades ocultas. Agora somos uma família. As chamas atrás deles começaram a se apagar, mas o horizonte ainda estava marcado pela escuridão. O que havia vindo não era nada comparado ao que ainda estava por vir. Enquanto se afastavam da casa em ruínas, a sensação de liberdade começou a enraizar-se.
Estava claro que, embora os segredos ainda pairassem, eles estavam juntos, prontos para enfrentar um novo capítulo. Mas, no fundo, uma pergunta inquietante pairou: o que realmente a organização queria? Qual era o preço a se pagar por toda aquela verdade? O olhar de Tago refletiu isso, e as chamas que ardiam dentro dele não eram apenas de raiva, mas de determinação. Agora começava uma nova jornada, e enquanto a noite caía, um destino incerto se revelava diante deles. E antes que você feche esta página, preste atenção. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho desta trama incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final.